Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, se vai ser ao vivo ou depois da transmissão. Vamos dar continuação aí aos estudos. E a gente está devendo, né? Já estou devendo, que já era para mim ter feito a parte do céu. Depois de tanto introduzir assuntos, a gente agora vai dar o primeiro passo. Vamos fazer o primeiro vídeo, né, sobre o estado final dos salvos, que é o céu. E eu estou com a Bíblia católica, que eu utilizo bastante. Você diga, a Bíblia católica? Sim, a Bíblia católica eu utilizo muito, ganhei de presente. Eu estou aqui com a tradução da CNBB, que tem as assinaturas de alguns bispos. E eu quero ler uma passagem da Bíblia que está... Você pode também, você que é católico, você que é evangélico, você pode pegar a sua Bíblia e a gente conferir. Evangelho de João 14. Tem uma palavra muito interessante que Jesus mesmo fala sobre o céu. Vamos ver. No primeiro versículo de 14 até aproximadamente os versículos 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O versículo 2 diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar lugar para vós. E depois que eu estiver ido preparar o lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Que palavra maravilhosa, né? Então, a gente vai partir daqui, dessa passagem, né? Estou com a Bíblia aqui católica, que eu utilizo muito, gosto que só. Olha só. Tradução da CNBB. E que texto maravilhoso é esse aqui. Se referindo ao céu. Que promessa linda. Que Deus prepara um lugar. E é sobre esse lugar que a gente vai dar agora o nosso passo inicial. Eu estou com algumas... Vou usar sempre a teologia sistemática de Geisler, mas também posso indicar para quem queira. Tenho a teologia de Wayne Grudem. Ó, você que quer comprar uma teologia sistemática, essa aqui é boa, viu? Tem muitas outras também. Tenho a de Robert de Culver. Ó, ainda não tenho a de Schaeffer. E tem muitas outras boas. É muito bom para a gente aprender as doutrinas do cristianismo. E claro, como não poderia faltar, né? Estou com a queridinha. Essa aqui tem uma abordagem filosófica, teológica, apologética e bíblica em defesa da fé cristã. Nós estamos estudando no volume 2, né? Nós estamos na página 723, sobre o estado final dos salvos. Teologia sistemática de Norman Geisler. Então, vamos iniciar. O estado final dos salvos, que é o céu. Primeira parte. A palavra hebraica para céu é Shamaim, e no grego é Ouranos. São usadas de várias maneiras diferentes. Existem 3 céus. O primeiro céu é o acima de nós, que é chamado a atmosfera da Terra, está em Mateus 6,26. E o segundo é onde estão as estrelas, que é chamado de espaço, né? Está em Mateus 24, versículo 29. E o terceiro é a própria morada de Deus, chamado de terceiro céu, ou
paraíso. Isso está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. E é neste terceiro sentido que céu é usado neste estudo, a saber, como a morada de Deus, o destino final dos justos. Vou ver a base bíblica para a doutrina do céu. A Bíblia está cheia de referências ao céu, embora muitas perguntas sejam deixadas em aberto, tornando o céu o tema de uma ampla gama de especulações. Também existem muitas verdades que nós realmente conhecemos a respeito dele. Vamos ver sobre o céu no presente, um lugar de bem-aventurança para os espíritos que já partiram, para aqueles que já morreram. E qual é esse lugar de bem-aventurança para os que já partiram, né? Tenho certeza que você já perdeu um ente querido, alguém que você acredita que está com Deus. Vamos ver sobre isso aí. O céu agora é um lugar real, com espíritos que partiram, um lugar de bem-aventurança na presença de Deus. Para onde vão os crentes quando morrem? Enoque entrou no céu quando Deus para si o tomou, Gênesis capítulo 5, versículo 24. Elias também subiu ao céu no redemoinho, 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Jesus foi para lá na sua morte, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Um salteador arrependido também foi depois que Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23 e 43. Paulo foi depois que Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Paulo se referiu a essa condição como deixar de estar, deixar este corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. O céu é a morada de Deus. O Senhor Jesus disse: Pai nosso que estás no céu. Mateus 6, versículo 9. E confirma Mateus 5, 16. E disse que era um lugar real, lembrando os seus discípulos. A gente leu aqui, vamos tornar a ler. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, se não fosse assim, né, ele não teria dito: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha só, vou tornar a repetir, a gente já leu essa passagem, João 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse que ele veio do céu e que para lá retornaria. Ninguém subiu ao céu corporalmente, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Capítulo 3 de João, versículo 13. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Jesus disse a Maria Madalena: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. João capítulo 20, versículo 17. Isto ele fez na sua ascensão, quando os anjos disseram que ele retornaria da mesma maneira como tinha partido. Também se diz que os anjos estão nos céus. Mateus 18, 10. Que vêm do céu. Mateus 28, versículo 2. Que habitam no céu. Mateus 13, 32. E que retorna ao céu. Lucas 12, 15. No céu está o trono de Deus. Mateus 5, 34. Onde Cristo se assenta à sua direita. Romanos 8, 34 e Hebreus 1, versículo 3. Onde os anjos o rodeiam em louvor e adoração. Apocalipse 4 e 5. Onde os serafins entoam o louvor. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 3. O fato de Deus habitar no céu não quer dizer que ele esteja somente ali e não seja onipresente.
Salomão orou: eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter. Olha só a grandeza de Deus, né? Isso está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 29. O fato de o céu ser tão imenso e não comportar Deus, significa que Deus é muito grande. Deus está em todos os lugares, como revelou o salmista. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Pergunta Davi no Salmo. Se subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer do céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Salmo 139, versículos 7 e 8. A realidade do céu como morada de Deus simplesmente quer dizer que existe um lugar, como o antigo tabernáculo do concerto e o templo, onde Deus se manifesta de alguma maneira especial, um centro ou trono do qual ele governa o universo. Não importa se o céu está dentro do universo físico ou em outra dimensão física. É um lugar real onde os justos verão o seu rosto. Apocalipse 22, versículo 4. Vamos ver agora sobre o céu no futuro, o novo céu e a nova terra. De acordo com o Apocalipse, depois da ressurreição, depois que todos os espíritos humanos crentes tiverem se reunido com seus corpos, o céu descerá à terra na forma da Nova Jerusalém. Isso está em Apocalipse 21, versículo 1 e 3, que diz: e eu, João, vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Vamos ver, o céu tem fundações, portas e dimensões. Que céu maravilhoso! Vamos ver o céu de forma completa. O céu tem fundações, portas e dimensões. Vamos ver. Veio um dos 7 anjos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, que é a igreja, que é a Nova Jerusalém, né? E levou-me em espírito em grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. A cidade estava situada em quadrado, e seu comprimento era tanto como sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homens, que é de um anjo. Isso está em versículo 9 e 12 e do capítulo, o versículo 14 e 17. Vamos ver agora os constituintes do céu. O que constitui o céu? Os constituintes ocupantes do céu, além do Deus Trino é Pai, Filho e Espírito Santo, inclui anjos e grande multidão de redimidos de todas as gerações. Vamos ver primeiro sobre o Deus Trino. No coração do céu está o trono de Deus, que foi descrito por João. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como que voz de trombeta, ouvi falar comigo. Disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era
na aparência semelhante de pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. Não somente Deus, o Pai, está no céu, mas também Deus, o Filho. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5, versículo 5. Paulo falou que foi Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Romanos 8, versículo 34. João acrescentou: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Olha só quem advoga para nós, né? Jesus Cristo justo. Só ele pode interceder. Isso está em 1 João, capítulo 2, versículo 1. No céu, Jesus vive para sempre, com um sacerdócio permanente. Pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Olha só quem intercede no céu, né? Não é nenhuma outra pessoa, não é nenhuma outra entidade, né? Não é nenhum outro santo, não é homem, não é outra criatura, a não ser o próprio Jesus. Isso está em Hebreus 7, 25. Ninguém intercede por um ser humano, por uma pessoa, além da pessoa de Cristo diante do Pai. Hebreus 7, versículo 25. O bendito Espírito Santo de Deus, da mesma maneira, está no céu. João descreveu simbolicamente como os 7 espíritos que estão diante do seu trono, do trono de Deus. Apocalipse 1, versículo 4. Este é o espírito sétuplo de Isaías 11, versículo 2. E repousará sobre ele o espírito do Senhor, e o espírito de sabedoria, de inteligência, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quando chegarmos ao céu, veremos com os nossos olhos físicos o Cristo no seu corpo físico ressurreto glorificado, e veremos a essência de Deus como os nossos olhos espirituais. Isto é chamado de visão bem-aventurada. Bom, vamos ver agora sobre os anjos. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas. Tinham sobre a cabeça coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, a quais os 7 Espíritos de Deus, a quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Olha só, criaturas magníficas estão no céu, adorando e exaltando, magnificando a pessoa de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo no céu. Vamos ver os seres humanos constituintes do céu, os seres humanos redimidos. Além de Deus e de uma multidão de anjos, existem incontáveis seres humanos redimidos. Depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7, versículo 9. O autor de Hebreus acrescentou: vós crentes, chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Esse versículo aí refuta o argumento de que não tem ninguém no céu, de nenhuma alma, de nenhum espírito humano. Não, na verdade, aqui está confirmando que estão lá, a Assembleia Solene está lá, né? A igreja dos primogênitos está lá, dos justos aperfeiçoados estão lá. Na verdade, João ouviu a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há, cantando no céu ao Cordeiro. Apocalipse 5, versículo 13. Vamos ver agora a duração do céu. Qual é a duração do céu? O céu durará quanto Deus, tanto quanto Deus durar. E Deus
é eterno. O céu é onde nós viveremos a vida eterna, em plenitude. Além disto, o céu é o cumprimento da promessa de Deus, de vida eterna aos crentes, a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Está em Tito, capítulo 1, versículo 2. Jesus disse, os justos irão para a vida eterna, Mateus 25, 46. E João declarou, ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nele há a dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todo o sempre. Apocalipse 5, versículo 3. Vamos ver a natureza do céu. Nós vimos a duração do céu, que está relacionado à eternidade, a todo sempre, mostrando a duração do céu. Vamos ver a natureza do céu. A seguir é apresentada uma relação do que é conhecido a respeito do céu, com base nas muitas testemunhas das Escrituras. O céu é um lugar muito melhor do que a terra. Paulo escreveu, de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1:23. Nós temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. O céu é o lugar onde não há tristeza. João predisse, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, versículo 4. Paulo acrescentou, Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. 2 Coríntios 1, versículo 4 e 5. O céu é um lugar onde não há maldição. Em Gênesis, Deus disse que pelo pecado de Adão o mundo foi amaldiçoado, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher. Comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3, versículo 17 e 19. Mas no paraíso que virá, nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Que maravilha! Isso está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 3. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 18 e 21. Aqui você pode perceber, né, a espécie de maldição que está na natureza da criação de Deus. Você pode ver tsunami, terremotos, maremotos, né, a forma como a terra ela está reagindo, né, as profecias estão se cumprindo. E isso aí é uma forte evidência de que a terra recebeu, juntamente com o ser humano, consequência do seu próprio pecado. Mas não será assim naquele lugar maravilhoso. Lá não haverá maldição. Vamos ver, o céu é um lugar onde não há trevas. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso está em João, Evangelho de João, capítulo 3, 19. Em comparação, Jesus disse a respeito do céu, e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as suas portas não se fecharão de dia,
porque ali não haverá noite. Apocalipse 21, versículo 23 e 25. O céu é o lugar onde não haverá doenças, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha só, Apocalipse 21, 4. Que maravilha esse céu, né? Não querer ir para o céu será muito lamentável. De uma e de outra banda, do rio da água da vida, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22, versículo 2. O céu é um lugar onde não há morte. Não haverá mais morte. Apocalipse 21, 4. Quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha só, 1 Coríntios 15, 54. O céu é um lugar de corpos perfeitos. Essa aqui é para você que se acha muito feio, viu? Acha que não tem jeito. Almeja o céu. Pensa no lugar onde nós seremos perfeitos. Paulo declarou: Deus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, imortal, incorruptível e glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Isso está em Filipenses capítulo 3, 21. Fala dessa perfeição dos nossos corpos na presença de Deus no céu. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. A trombeta vai tocar. A crença bíblica é de que Deus vai arrebatar a sua igreja a qualquer momento, a qualquer hora. Quando ele decidir, lá na eternidade do céu, chegou o momento, chegou a hora que não está longe de acontecer. Vai acontecer esse fenômeno maravilhoso, e os que morreram na presença de Deus, servindo a Deus, vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos no momento, né, desse show de Deus, serão arrebatados e transformados nos ares. Né? Apocalipse 15, versículo 51, desculpa, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 53. Estes corpos perfeitos jamais se degenerarão, decairão ou morrerão. Os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, não hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas, capítulo 20, versículo 35 e 36 confirma. O céu é um lugar de salvação completa. Como vimos, a salvação vem em 3 estágios. Primeiro, a justificação, a salvação da punição dos pecados cometidos no passado. Né? A santificação é o segundo, a salvação do poder atual do pecado. E terceiro, a glorificação, a salvação da presença futura do pecado. Este último estágio é chamado a glorificação, que é o céu. Né? Aí você percebe 3 estágios da salvação da humanidade através de Cristo. Primeiro, esta pessoa precisa confessar, como está em Romanos capítulo 10, ela precisa confessar com os lábios, crer com o coração e confessar com os lábios, fazer uma espécie de confissão. A partir desse momento, ela faz isso, logicamente, arrependida de seus pecados. Então, a partir desse momento, ela recebe o primeiro estágio, que é a justificação. A partir daquele momento, ela recebe a salvação da punição dos pecados cometidos no passado. Então, depois, vai haver o processo de santificação, que é a salvação do poder atual do pecado, e a glorificação, a salvação da presença futura do pecado. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser.
sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Paulo disse: aos que ele predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Licença, deixa eu só dar uma olhada aqui. Só para aquela rua lá, perto da escola. O pessoal de lá trabalha. Tá. Desculpe, mas tinha um homem batendo aqui na frente. Continuando, Paulo disse: aos que ele predestinou, né, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30. Pois quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Colossenses 3, versículo 4. A outra referência é 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos ver, o céu é um lugar de muitas moradas. Preste atenção a estas palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Evangelho de João 14, versículo 1 e 3. Cantem o maravilhoso amor de Jesus. Cantem as suas misericórdias e a sua graça. Nas moradas brilhantes e abençoadas, ele nos preparará um lugar. Esse aqui é um trecho de um hino. Há moradas celestiais, moradas magníficas e palácios suntuosos, tudo preparado para aqueles que seguem e servem ao Senhor Jesus. O céu é um lugar de adoração perpétua. A eternidade é descrita como um templo celestial, Apocalipse 21:3, onde os anjos adoram. Isso está em Isaías capítulo 6, versículo 3. Onde os 4 animais não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E os anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 e o versículo 10. Confirma Apocalipse capítulo 5, versículo 13 e 14. O céu é um lugar de serviço eterno. O céu não é para preguiçoso, viu? O céu é um lugar de serviço em adoração eterna. Na verdade, a preguiça é um dos 7 pecados capitais, né? Da qual Deus nos liberta. A visão de João declara: nela, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Olha só, os seus servos o servirão. Apocalipse 22, versículo 13. Os crentes não ficarão ociosos no céu como os anjos. Nós estaremos engajados em incessante atividade para Deus. Apocalipse 22, 3.
O céu é um lugar de vida abundante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Paulo disse a Timóteo que a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4, versículo 8. Na verdade, João diz que no paraíso futuro existe uma árvore da vida e um rio da vida. Olha só, né, a extensão da abundância de vida, né, no céu. E ele mostrou-me o rio puro da água vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. O céu é um lugar de alegria abundante. Não vai ter esse negócio de depressão no céu, não. Vai ter muita alegria. Aqui na terra nós temos uma antecipação do que virá, porque servimos a Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que dela gozamos. 1 Timóteo capítulo 6, 17. Salmo 16, versículo 11. Jesus disse que os anjos já se regozijam no céu por causa daquilo que Deus está fazendo por nós. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha só, há muita alegria. E o motivo dessa alegria somos nós. Deus se alegra a partir do momento que a gente se adequa a seus planos, aceita a sua vontade, se rende, né, se arrepende e o confessa, né? Aí há o primeiro estágio de alegria. O céu se enche de alegria, a gente sente essa alegria. Então o céu é um lugar de alegria abundante. Isso está Lucas capítulo 15, versículo 10. O céu é um lugar de uma grande reunião. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 18. Os cristãos jamais dizem um adeus final. Em vez disso, dizem até logo, nós nos veremos lá. O céu é um lugar de grandes bodas celestiais, de grandes festas. As pessoas apreciam casamentos como também deveríamos nós. Cada casamento terreno é um retrato, um reflexo temporal do grande casamento celestial que virá. A respeito do casamento, Paulo disse, grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, Efésios 5, 32. Não haverá casamento terreno no céu. Mateus 22, 30. Mas haverá algo muito melhor, as bodas celestiais do Cordeiro. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, versículo 2 e 3. Preste atenção que dentro desta passagem de Apocalipse não dá, né, referência a um outro Deus além do próprio Deus. Só há um Deus, que é o Deus Criador do céu e da terra. É o Deus da nossa salvação. Então lá não estará nenhum outro Deus das falsas religiões, nem das seitas. Só estará o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. O céu é uma cidade celestial. Nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Romanos 14, 7. Todos estaremos juntos, habitando em uma cidade celestial, no Monte Sião, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Nós estaremos com
muitos milhares de anjos na Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus. Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23. Leia a referência na sua Bíblia católica ou na sua Bíblia evangélica, que está tudo lá. Vamos ler aqui uma referência de a letra de um hino. O amor divino, tão grande e maravilhoso, profundo e poderoso, puro e sublime, que vem do coração de Jesus, e é sempre o mesmo, vencendo os testes do tempo. Ele abrirá as portas do paraíso, para que eu possa entrar, pois ele comprou a minha redenção e perdoou todos os meus pecados. O céu é um lugar de beleza incrível. Com respeito ao que temos aqui, Paulo disse: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quão mais grandioso será o céu. 1 Coríntios 2,9. Quão mais grandioso será o céu. O Antigo Testamento fala da beleza da santidade. 1 Crônicas 16, 29. Do qual o céu é o ápice. João descreveu o céu como uma cidade de Deus, adornada de pedras preciosas, pavimentada com ouro. Apocalipse 21, 18 e 21. Esta autêntica cornucópia de deleite estético está literalmente além das descrições. O céu é um lugar de perfeição moral. O mundo atual está carregado de camadas de maldade. Até mesmo o apóstolo Paulo se considerava o principal dos pecadores. 1 Timóteo 1,15. No céu, entretanto, cada crente será tornado absolutamente perfeito, pois quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, versículo 10, e confirma 1 João, capítulo 3, versículo 2. Não entrará nela, na cidade celestial, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Olha só, lá ninguém vai entrar só porque acha Deus legalzinho, só porque acha que é especial, só porque tem um conceito de Deus. Não, lá vai entrar só os que têm um nome no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27 confirma isso. Lá fala sobre o livro. Portanto, nós deveremos seguir a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, olha só o requisito: a paz com todos e a santificação, né? Hebreus 12, versículo 14. O céu é um lugar de santificação completa e suprema. O céu é um lugar de descanso eterno. Desde o pecado, a vida esteve cheia de fadiga. Gênesis 3, 17 e 19. Até mesmo a vida espiritual é uma luta. Efésios 6, versículo 11 e 12. Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9, versículo 4. Na terra, nós somos a igreja militante. No céu, nós seremos a igreja em repouso e descanso. Em Hebreus está escrito: resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4, versículo 9. E o Espírito disse a João: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras, e as suas obras os sigam. Apocalipse 14, versículo 13. O céu é um lugar de recompensa eterna. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para que possamos fazer boas obras. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, diz a Bíblia, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso está em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 10. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual será a obra de cada um,
Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. 1 Coríntios 3, versículo 12 e 14. Jesus prometeu: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 14. Os que estiverem seguindo ouvirão quando ele disser: bem está, servo bom e fiel. Lucas 19, 17. O céu é um lugar de conhecimento perfeito. Agora em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, versículo 9 e 12. O céu é um lugar de glória indescritível. Paulo diz: para mim entendo por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Romanos 8, versículo 18. Tentando descrever a sua visão sobre a glória do céu, ele escreveu: conheço um homem em Cristo há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. 2 Coríntios 12, versículo 2 e 4. O céu, Paulo também fala sobre o céu em uma passagem que narra a transfiguração. Paulo não, a Bíblia, melhor dizendo, fala, em uma passagem que narra a transfiguração. Tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Ele transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus 17, versículo 1 e 2, versículo 4 e 5. Ezequiel descreveu uma deslumbrante exibição da divindade. O seu parecer era como brasa de fogo ardente, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Essa aí é a descrição de Ezequiel, da divindade suprema de Deus. Ezequiel 1, versículo 13. Quando Moisés vivenciou apenas um vislumbre passageiro da glória de Deus, os israelitas tiveram que cobrir a sua cabeça por causa do brilho ofuscante. Isso está em Êxodo 34, versículo 29 e 35. Para eles, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Êxodo 24, versículo 17. O céu é um lugar da visão bem-aventurada. A visão bem-aventurada é a visão abençoada que Moisés procurou. Deus proibiu, Jesus prometeu e João descreveu a visão de Deus face a face. João descreveu a visão de Deus face a face. O homem mortal não verá a Deus. Deus nunca foi visto por alguém. Escreveu João no Evangelho, capítulo 1, versículo 18. Quando Moisés implorou: rogo-te que me mostre a tua glória, o Senhor disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto um homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e
Acontecerá que, quando a minha glória passar, te mostrarei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo 33, versículo 19 e 25. O homem mortal verá Deus. No entanto, os seres humanos imortais verão a Deus face a face. João declarou que no céu verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Apocalipse 22, 4. Novamente, Paulo explicou: agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. O salmista acrescentou: contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Como disse João, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o é, o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2. A expressão visão bem-aventurada, esta experiência face a face com Deus vem da palavra para bem-aventurança, que significa abençoado ou feliz. Esta visão é o cumprimento definitivo de todas as aparições divinas. Será uma revelação direta, completa e final de Deus, na qual o crente verá a essência divina. Entre os muitos que declaram esta visão de Deus, Tomás de Aquino falou repetidas vezes da glória desta experiência suprema. Bento, do bispado de 1334 a 1342, disse que a essência divina será vista por intuição direta, face a face. E o concílio de Vienne, de 1311 a 1312, insistiu que uma vez que transcende a capacidade natural humana, a visão bem-aventurada somente é possível por um ato sobrenatural de Deus. Existem diversas e importantes características e consequências da visão bem-aventurada que nós podemos concluir com base nas Escrituras e no raciocínio. A visão bem-aventurada traz o conhecimento direto de Deus. Paulo disse que o conhecimento que temos agora de Deus é indireto. 1 Coríntios 13, 12. Agora Deus não é conhecido diretamente, mas por meio da sua criação, porque as suas coisas invisíveis, desde a sua criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Romanos 1, verso 20. No entanto, no céu, nós veremos e conheceremos plenamente. 1 João 3, 2. O que agora nos é indistinto se tornará claro. O que agora conhecemos indiretamente, conheceremos diretamente. Tudo o que sabemos sobre Deus infinito é conhecido por meio de imagens finitas. E por isso o nosso conhecimento é análogo. No conhecimento, sem mediação da visão bem-aventurada, a essência divina informará nossas mentes finitas. Nós teremos um conhecimento pleno e direto do próprio Deus. A visão bem-aventurada traz o conhecimento perfeito de Deus. Este conhecimento definitivo de Deus será perfeito. 1 Coríntios 13, versículo 9 e 10. O nosso conhecimento parcial se converterá em conhecimento total. O nosso conhecimento completo será transformado em um entendimento completo. Seja o que for que nós podemos conhecer sobre Deus, nós conheceremos e conheceremos perfeitamente.
Isto não quer dizer que conheceremos a Deus infinitamente. Como seremos sempre finitos, o nosso conhecimento também será finito. Somente Deus tem um conhecimento infinito do infinito. Mesmo no céu, nosso conhecimento será finito. Nós perceberemos Deus perfeitamente, mas jamais o compreenderemos completamente. Deus será sempre inefável. A visão de bem-aventurança traz o amor perfeito de Deus. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mateus 22, versículo 37 e 38. Este tipo de amor jamais é plenamente alcançado nesta vida, mas será alcançado na próxima. Nós aprendemos que o nosso destino final consiste em contemplar a Deus diretamente, face a face, e como Ele realmente é, como Ele se conhece. Aprendemos que isso, a visão bem-aventurada, consiste também em amá-lo como Ele ama a si mesmo. Esse aí foi o argumento de Granger. Deus é amor. 1 João 4, versículo 16. E conhecê-lo é conhecer a sua essência. Conhecer o amor perfeito é ser capaz de amar perfeitamente. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A visão bem-aventurada torna o pecado impossível. O conhecimento de Deus é conhecimento de um bem infinito. Uma vez que alguém veja diretamente o bem infinito, não é mais possível que esta pessoa pratique o mal, pois ser diretamente informado na mente pelo bem absoluto é equivalente a tornar-se alguém que está em completa conformidade com ele. Consequentemente, a visão bem-aventurada torna o pecado impossível. Assim como ver a beleza absoluta impedirá para sempre que esse deseje ver alguma coisa feia. Da mesma maneira, contemplar o absolutamente santo será subjugar qualquer atração ou desejo por aquilo que seja profano. A visão bem-aventurada consuma a nossa liberdade. Embora o céu torne o pecado impossível, ele não destrói, mas, em vez disso, consuma a nossa liberdade. O céu completa a nossa liberdade de amar completamente a Deus, assim como, analogamente, um casamento aqui na terra nos libera para amar a pessoa a quem pertencemos. A verdadeira liberdade não é a liberdade de fazer o mal, mas a liberdade de fazer o bem. A essência do livre-arbítrio é a autodeterminação. Se alguém decide fazer somente o bem, então o seu cumprimento em um lugar onde somente o bem pode ser feito não é a destruição da liberdade, mas o seu aperfeiçoamento. Deus é o mesmo. Deus é ao mesmo tempo livre e incapaz de pecar. Da mesma maneira seremos nós quando nos tornarmos mais parecidos com Ele, pois a perfeição da nossa liberdade é a liberdade de não pecar e não a liberdade de pecar. A melhor liberdade é a liberdade para fazer o melhor, contemplar e amar o melhor absoluto, que nos torna impossível o pecado. É a melhor coisa que podemos fazer. A visão bem-aventurada só é dada aos crentes. É impossível observar que a visão bem-aventurada não é imposta a ninguém contra a sua vontade. Somente aqueles que buscam a Deus verão a Deus. Hebreus 11, 6. Aqueles que decidem se apaixonar são os que são dominados por este sentimento santo. Ninguém pode ser forçado a amar outra pessoa. O amor, como a graça salvadora de Deus, é irresistível, mas somente nós nos dispostos, né? A graça salvadora de Deus é irresistível, mas somente nos dispostos. Pois uma força irresistível nos relutante não é graça, mas ataque. Novamente, C.S. Lewis adequadamente afirmou. C.S. Lewis foi outro apologeta muito importante
em defesa do cristianismo. Se eu não estou enganado, ele é da década de 80. O irresistível, diz ele, e o indiscutível são as duas armas que a natureza do seu plano, o plano de Deus, proíbe que ele use. Simplesmente anular uma vontade humana seria inútil para ele. Ele não pode raptar, ele só pode cortejar na tentativa de conquistar. Olha só o argumento dele. Vamos ver, a visão bem-aventurada traz um estado permanente de perfeição. Assim como Deus é perfeito e imutável, também a perfeição dos santos bem-aventurados será imutável. A salvação da presença do pecado, a glorificação, nos salvará dos danos e da distorção do que o pecado realiza em nossas vidas. O nosso atual crescimento na perfeição, 1 Coríntios 3,18, se deve ao fato de que ainda não alcançamos o estado definitivo de perfeição. Não é preciso ser modificado naquilo que se alcançou definitivamente, o céu, a visão bem-aventurada que ele traz. Nos tornará permanente por meio da glorificação, o que está somente em andamento nesta vida, através da santificação. Quanto mais nos assemelharmos a Deus, mais imutáveis nos tornaremos, estaremos cada vez mais de acordo com os seus atributos morais. A visão bem-aventurada traz um estado dinâmico de perfeição. Estar em um estado imutável de perfeição no céu não deve ser confundido com estar em uma situação estática. Deus é imutável, mas não imóvel. Da mesma maneira, no céu, nós seremos imutavelmente, ainda que finitamente perfeitos, sem estarmos imóveis, estáticos. Deus é o movedor inamovível, mas Ele não é aquele que move outros e permanece imóvel. Na verdade, como a realidade pura, Ele é o ser mais ativo no universo. Ele é a realidade pura e não alguém que apenas possui um potencial infinito. Deus é ativo ao sustentar tudo o que existe na sua soberania ou governo sobre todo o mundo, através da sua providência no mundo e pela sua intervenção milagrosa nos assuntos humanos. Deus também interage com as orações de todos os santos e salva os pecadores que se arrependem. Observe, no entanto, que, embora Deus seja interativo, Ele não é reativo, mas proativo, como disse Isaías. Antes que chamemos, Deus responderá. Isaías 65, versículo 24. De igual modo, quando nós alcançarmos o estado mais divino, de absoluta perfeição possível, pela visão bem-aventurada, não nos tornaremos menos ativos, mas mais ativos. Nós não seremos os escolhidos congelados de Deus. Nós seremos os seus milhões móveis, adorando e servindo ativamente. Apocalipse 4 e 5 confirma essa ação, essa atividade. Não obstante, nós devemos nos esforçar. Nós não devemos nos esforçar. Não obstante, nós não devemos nos esforçar, mas desfrutar. Não devemos buscar, mas apreciar o que foi encontrado. As nossas mentes deverão ser ativas, não buscando pela verdade, mas nos alegrando pela verdade infinita descoberta. 1 Coríntios 13, 12. A nossa atividade intelectual e espiritual no céu não será desejar Deus, mas nos regozijarmos com Ele. A autora do hino disse eloquentemente: face a face, o que acontecerá quando no arrebatamento eu contemplar a Jesus Cristo que morreu por mim. Face a face, ó momento feliz, face a face,
para ver e conhecer, face a face, com meu Redentor, Jesus Cristo, que tanto me ama. Face a face eu contemplarei, muito além do céu estrelado, face a face em toda a sua glória, eu o verei em breve. Um dia, quando eu meditava sobre este assunto, estas palavras me vieram à mente. Naquele grande dia, os montes serão abatidos e as coroas todas serão endireitadas. Quando virmos o Senhor da glória e passarmos pela porta aberta, o próprio Senhor nos dirá: eu te salvei pela minha graça. E todos nós que já fomos pecadores perdidos, veremos o seu rosto maravilhoso. Os anjos no alto em glória clamarão com êxtase, pois jamais em todas as gerações viram uma visão como esta. Nós teremos a glória de Jesus. Nossos corpos serão os mesmos naquele grande dia, quando o Senhor dos Exércitos reinar. Então essa foi a primeira parte. Eu espero que tenha ajudado, né? Compartilhe o vídeo, dê o seu like, né? E comente, e que Deus abençoe. Medite até a segunda parte.